Bom, já voltamos na edição do canal 100 desta quinta-feira, né? Já quase chegando na metade do mês de março, hein, Cléo? A gente recebe hoje para a gente conversar, né, fazer um pequeno balanço aqui nesse tempo, porque eu sei que ele implementou já uma nova maneira de administrar um dos importantes órgãos, né, da nossa comunidade, que é a Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú. Recebo hoje o presidente da casa, vereador Roberto Souza Júnior. Tudo bem, presidente? Tudo em paz? Boa noite. Tigrão, boa noite a todos, né, que nos acompanham hoje. Realmente é um prazer estar aqui com você que é amigo do meu pai, amigo da nossa família. Mas um abraço a ele, né? Realmente é um prazer estar aqui com você hoje. Presidente, me diz uma coisa, eu estou acompanhando desde quando o senhor assumiu, enfim, o senhor implementou, me parece uma nova maneira de administrar a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O senhor já implementou algumas ações que eu achei importantes. Elas vão continuar, presidente? Vão continuar. Realmente nós fizemos desde quando eu assumi a Câmara de Vereadores, nosso principal objetivo é trazer uma maior transparência na maneira como funciona a questão da tramitação dos projetos, a maneira que é investido o dinheiro público, né? Então, desde quando eu assumi, nós conseguimos fazer uma redução na Câmara de Vereadores com relação dos gastos, conseguimos economizar com a questão dos próprios funcionários. Hoje nós estamos usando mais a questão dos funcionários efetivos. Os cargos comissionados que tinha, dos 14 que nós tínhamos, ano passado era 16, ficou 14, nós chamamos dois efetivos, um controlador interno que hoje é efetivo, né? Então, e o outro seria da questão da manutenção. Mas nós conseguimos com isso, nós não nomeamos 14, hoje não está nomeado 14 cargos comissionados, e nós acabamos nomeando um efetivo para secretário de administração da casa, que é o Rui. Todo mundo conhece o Rui. Aliás, um abraço, Rui. Pessoa altamente capacitada que me ajuda hoje, está me ajudando a fazer com que a Câmara de Vereadores, que a gente consiga colocar a Câmara de Vereadores num regime de trabalho totalmente diferente. Você sabe que eu notei, por exemplo, tinha as famosas comissões. E essas comissões não se reuniam e eram remuneradas, presidente? Você acabou com isso, né? O que acontece? As comissões, existem duas comissões na Câmara de Vereadores. Uma comissão que é as comissões dos vereadores. Sim. Essa ela não é remunerada, Tigrão, mas ela diz no regimento que o vereador ele tem que fazer, no mínimo, ele tem que fazer uma reunião por semana, né? No mínimo uma reunião por semana. E essas reuniões, né, ela não tinha antes uma clareza de quando elas aconteciam, né, de quando seria realizada, e a comunidade muitas vezes não tinha chance de participar ou de simplesmente saber quando o projeto estava em apreciação. A partir do momento que nós assumimos, nós fizemos uma resolução, né? Hoje as comissões elas têm dia e horário e são transmitidas pela TV Câmara e transmitidas ao vivo pelo nosso site da Câmara de Vereadores. Ainda não é transmitido ao vivo ainda pela TV Câmara por questão da grade, questão de encaixe. Mas a nossa pretensão é que a Câmara de Vereadores transmita até mesmo no sinal aberto. E é isso que nós estamos buscando, o sinal aberto para poder a população saber e acompanhar. Então, muitas vezes, aquele projeto que antes ele tinha uma demora muito grande, agora ele vai ter uma agilidade, né? Porque como você tem, e a população pode participar também, né? Já tá divulgado no site da Câmara de Vereadores os dias e horários, né? Já mandamos para a imprensa os dias e horários, né? E se não eu tenho essa prerrogativa, o presidente, se o vereador ele faltar 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas, eu como presidente eu posso substituir esse vereador na comissão também, né? Então existe isso. É lógico que tem de como era hoje, né? E como nós fizemos um acordo, até porque antes era quinta e sexta também os dias das reuniões, então as reuniões só vão ser hoje terça e quarta-feira. Fizemos uma conversa com todos os vereadores, eles tiveram entendimento que daria para ser na terça e na quarta, então hoje elas são transmitidas, as reuniões acontecem terça e quarta-feira, todos os dias. Eu sabe porque eu acompanhava a sessão de casa e às vezes eu via que você botava o projeto para votação e não tinha parecer das comissões. Isso é um absurdo, né?
Nós só vamos... Agora o senhor criou esse calendário agora, e tem que ser cumprido, né? O calendário tem que ser cumprido. Eu já disse para todos os vereadores, presidente, que a gente vai fazer vai cobrar em muito, porque a sociedade nos cobra, né? A sociedade cobra. A sociedade, eu sempre falo, o político de antigamente e o político de hoje mudou. Aquele que não acompanhar os desejos da comunidade, não acompanhar a evolução na transparência, na eficácia, né, na qualidade da prestação de serviço público, e é isso que nós buscamos na Câmara de Vereadores, né, eu acho que ele não vai conseguir mais se restabelecer como político. Como é que você recebeu a estrutura física da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, presidente? A estrutura física, não só a questão da física, a questão, vamos dizer, com esse aumento de vereadores, que isso precisa ser revisto, né, na minha opinião tem que ser revisto, de 13 foi para 19, eu acho que nós já andamos conversando com vários vereadores, tem que ser revisto, realmente é um número muito grande, e na questão do impacto, não é nem questão dos vereadores, mas o impacto na questão do aumento também com relação à questão dos assessores, né? Isso impactou a folha, a parte da folha. O valor é o mesmo do repasse, mas impactou a questão da folha, né? Então isso precisa ser revisto, porque a Câmara de Vereadores ela ficou bem engessada com relação ao orçamento, principalmente desse ano. Então nós estamos tentando fazer o melhor trabalho possível e deixar que a população participe e fique sabendo. A tramitação de como funciona todos os projetos da Câmara de Vereadores, a partir do momento que nós adotamos esse sistema das comissões também, Tigrão, ela vai ser o projeto. Antes você só tinha o projeto no site, hoje não, você tem todos os pareceres. Se tiver uma assinatura no verso, ele vai aparecer no site da Câmara de Vereadores. Agora a Câmara precisa dar uma ajeitadinha, né, da questão de extintores, de emergência, precisa implementar. A Câmara de Vereadores, eu sempre falo que eu sempre falo que o exemplo tem que partir de casa. Né? Então, se nós, tanto o Poder Executivo como o Poder Municipal, desde quando eu assumi, a gente está, o que a gente pediu para fazer um levantamento a questão do patrimônio da Câmara de Vereadores, que hoje nós não temos. Não tem um relatório definido do que nós temos de patrimônio na Câmara de Vereadores. Então nós fizemos ali, estamos fazendo um relatório desse patrimônio que nós temos, com relação ao projeto da Câmara de Vereadores, ao projeto desde o arquitetônico, desde os projetos em si. Nós não localizamos esse projeto, então nós vamos contratar uma empresa para deixar a Câmara de Vereadores, em parceria com o Observatório Social, que estiveram lá me visitando, essa ideia, fazer uma parceria com eles para que isso aconteça, para que a Câmara de Vereadores seja um exemplo em questão de documentação, um exemplo em questão de segurança, né, para quem usa aquele espaço. Até mesmo porque nós estamos com um projeto, Tigrão, de fazer com que a Câmara de Vereadores ela não seja simplesmente a Câmara de Vereadores que vai os projetos para ser analisado, mas que seja uma Câmara de Vereadores funcional. Em Itajaí tem o Balcão do Cidadão, eu já fui lá, já peguei todas as maneiras que funciona. Nós pretendemos implantar o Balcão do Cidadão na Câmara de Vereadores, né, fazendo com que a comunidade, algum serviço, né, que hoje ele tem que alguns setores da cidade que são diferentes para pegar, ele vai poder fazer esse serviço na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Nós estamos fazendo todo esse estudo e, se Deus quiser, nós vamos implementar na Câmara de Vereadores. Agora, tem goteira na Câmara de Vereadores? Tem. Tem goteira, presidente? O telhado foi feito recentemente. Uma reforma foi feita, né, faz aproximadamente aí uns 4 meses, 5 meses. Se eu te conheço, tu vai cobrar. Eu não era presidente ainda, mas já notifiquei a empresa, para ela, já não foi notificada a empresa, para ela já deveria, se eu fosse dono da empresa, eu teria vergonha de mostrar aquilo como uma obra que tinha feito. Mas já notifiquei, eles ainda não responderam, mas creio eu que eles, né, a questão legal, eu posso sim cobrar, e eles vão ter que arrumar a questão da goteira que acabou surgindo ali. Teve uma empresa que devolveu o dinheiro para a Câmara? Não? Teve uma empresa, teve uma empresa, saiu no jornal, com relação a isso, teve uma empresa que ela recebeu um valor a mais, né, ela recebeu um valor a mais pelo serviço que foi prestado na Câmara de Vereadores. Ela apresentou uma planilha e aí foi pago. E nós, a partir do momento que nós identificamos isso,
né? Isso não aconteceu na minha gestão, foi na gestão passada, mas a partir do momento que nós identificamos, junto com o Observatório Social, nós notificamos a empresa, a empresa esteve lá, foi feita a medição e a empresa devolveu, né, para a Câmara de Balneário Camboriú, devolveu para os munícipes de Balneário Camboriú, deu quase 60 mil, 59 mil e uns quebrados aí com relação. Mas é dinheiro que é dinheiro do munícipe, é dinheiro que tem que ser bem gerido, né? Para ser bem gerido, e essa é a nossa responsabilidade. Você tinha me perguntado só das comissões, existem outras comissões. São outras comissões, né? As outras comissões, quando eu entrei, existia uma comissão do plano diretor. Isso, né? eu queria essa comissão do plano diretor, eles recebiam. Essa era remunerada. Essa era remunerada. A partir do momento que nós não identificamos ali a questão do trabalho realizado, primeira ação que eu já fiz foi cortei essa comissão. Né? Cortamos porque nós entendemos que a Câmara de Vereadores, por diversas maneiras, nós temos ali já o jurídico, temos as pessoas capacitadas, os vereadores, e não tinha necessidade de ter essa comissão tá ali, principalmente porque até na questão do que o plano diretor já estava na Câmara de Vereadores, já estava protocolado, e aí ainda continuava a questão dessa comissão e não estava tendo reunião. Então cortamos essa comissão. As outras comissões nós também cortamos. Agora que nós, por questão legal, nós fizemos agora a questão da comissão de licitação, que foi formada agora, mas nós estamos junto com os funcionários da Câmara de Vereadores fazendo uma reavaliação, para fazer uma reforma administrativa dentro da Câmara de Vereadores, né? Fazendo com que os servidores eles sejam mais valorizados e o trabalho seja mais dinâmico em prol da comunidade, em prol da sociedade, principalmente na questão da transparência. Eu estou vendo meu reloginho, a minha produtora já fez um sinal. O senhor estava com o Carlos Chiodini, que estava de aniversário ontem, diga-se de passagem, né? O deputado Carlos Chiodini esteve nos visitando, estava de aniversário ontem. Eu mandei um abraço para ele aqui no programa. De vez em quando ele passa aqui, ele me acompanha. Ele falou que sempre acompanha, deve estar acompanhando agora, mandar um abraço para ele aí. Ele fez uma visita para nós e na prefeitura também, junto com o prefeito. Vai trazer fatos positivos, vai trazer alguns projetos aqui para Balneário Camboriú. Eu acho que essa parceria, né, entre os políticos em prol de ajudar o município é bom. Né? Aqui, já sinalizou 2 projetos interessantes para a cidade com o prefeito lá hoje. Nós vamos ter muita oportunidade de conversar, né? Sou regido pelo tempo. Dr. Valdir de Andrade está te mandando um abraço aqui. Esse presidente está preparado aqui, ó. Tá aqui, ó. Dona Olinda também está aqui, né? O pessoal está mandando algumas mensagens, depois eu vou encaminhar aqui ao presidente Roberto Souza Júnior. Tigrão, só para deixar também, as atas hoje da Câmara de Vereadores, sabe que tinha sempre uma reclamação que elas eram sempre divulgadas, Tigrão. Sempre era sempre muito em cima da sessão, as pessoas não tinham tempo para acompanhar. Sexta-feira ela está sendo divulgada no site da Câmara de Vereadores e é mandado para quem está cadastrado no e-mail, com antecedência. Aquelas pessoas que quiserem participar, né, e ter acesso aos projetos, está no site da Câmara. Você sabe que você tem uma grande responsabilidade, né, Roberto Souza Júnior? Você está consciente disso, tá, né? Sim. Quando eu assumi, eu já sabia desse desafio, dessa responsabilidade. E a gente pretende fazer o melhor trabalho possível em prol de Balneário Camboriú. Presidente, tem algumas perguntas aqui, não dá tempo agora, Marcela, mas depois eu encaminho para o presidente da Câmara. Inclusive uma senhora que está pedindo sobre, de repente, uma porta de emergência aqui, ó. A questão dos táxis, o Zani, que é meu ouvinte, está aqui acompanhando também. A Dona Olinda, de repente uma porta de emergência na Câmara. Isso é para o presidente, evidentemente, fazer um estudo nesse sentido. Bacana, legal. Roberto Souza Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú. O primeiro contato deste ano, e a gente vai, ao longo do ano, pode ter certeza, vamos falar muito sobre a nossa Câmara Municipal de Vereadores e principalmente sobre a sua gestão, Roberto. Obrigado pela visita, obrigado pela presença. Obrigado, Tigrão, obrigado esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho, é muito importante. Muito obrigado.